E aí, galera, olha só essa questão que caiu no Enem 2010, que fala um pouquinho também sobre cálculo estequiométrico, que é o que a gente tá vendo aí nessa série aqui, nessa playlist aqui do YouTube, né? E a pergunta diz assim, né? Sempre começando pela pergunta: supondo que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material, que material é a hidroxiapatita, que foi o que ele acabou de falar aqui no texto, né? Na pergunta. Ocasiona a formação de aproximadamente, é o termo, né, que a gente sempre trabalha aqui em cálculo estequiométrico, quando a gente trabalha aí com essas questões do Enem, né? Ele sempre pede valores aproximados, então a gente pode aproximar, por exemplo, esses valores para resolver essa questão. Beleza? Então bora lá ler o texto com base nisso que ele falou. Então ele quer 1 miligrama dessa hidroxiapatita. Vamos ver quem é essa hidroxiapatita. O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries por reagir com a hidroxiapatita. Tá aqui a hidroxiapatita, né? E na equação química ela aparece bem aqui. Outro detalhe, né? Essa equação química, ela já está balanceada, então a gente não vai precisar se preocupar em relação ao balanceamento dela. Só mudar de cor aqui, esse pincel fica melhor. Então aqui eu tenho a hidroxiapatita, que é esse C10, PO4, 6, OH2, né? Tá aqui. A fórmula química dele é mais ou menos assim. Aí tá, ele falou o seguinte: 1 miligrama desse material, vou colocar mais aqui, deixa eu diminuir mais um pouquinho para ficar melhor para vocês. Agora, 1 miligrama desse material, né, quando ele falou aqui na pergunta, 1 miligrama desse material ocasiona a formação de quê? Porque ele não fala isso na pergunta, né? Só que quando ele não fala isso na pergunta, isso deve estar no texto. Aí vamos ler o texto, né? Aí o texto, né, começou falando sobre a hidroxiapatita, presente nos esmaltes dos dentes. O flúor forma a fluorapatita, um mineral mais resistente ao ataque ácido decorrente da formação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. A reação de dissolução, lembra que ele falou na pergunta sobre isso? Sobre a dissolução da hidroxiapatita. Então tem aqui a hidroxiapatita, tá? Ela sofre o ataque ácido e ela forma o íon cálcio 2+, o íon HPO4 2- e água. Só que nem o texto, nem a pergunta falou o que ele quer, né? Com quem é que ele quer, o que ele quer formar. Porque a pergunta falou assim, ó, ocasiona a formação de aproximadamente o quê? Então, quando essa resposta não aparece, por exemplo, quando a outra espécie que tu vai fazer é a regra de 3, né? Por exemplo, não aparece na pergunta, não aparece no texto, deve estar na resposta, por exemplo. Olha aqui a resposta. A resposta fica todas as unidades em miligrama de íons totais. Ó. Todas falam disso aqui, ó, íons totais. Então, a hidroxiapatita ela vai formar íons. Lembra lá da equação química? Formar, viu? Se ele vai formar, eu não vou utilizar reagente. Tá vendo esse reagente aqui? Ó? Eu não vou utilizar esse reagente. Tá? Mesmo que ele seja uma forma iônica, lembra que ele quer a formação, ou seja, quem está no produto. E não só quem está no produto, mas tem que ser íon. Então, ele quer o produto, mas tem que ser um produto que seja no formato de íon. Então, não pode ser uma molécula de água, por exemplo, porque a molécula de água não é íon. Só quem é íon aqui é o cálcio 2+, e essa outra estrutura. Então, eu vou colocar isso aqui pra gente, ó. Cálcio 2+, mais 6 de HPO4 2-, tá? Então, a dissolução de 1 miligrama da hidroxiapatita vai formar uma quantidade X desse e uma quantidade Y desse. Quanto? Para fazer isso, a gente vai fazer agora a regra de 3, mas primeiro colocando os dados de massa molar das substâncias, né? Então, por exemplo, aqui na questão, ele já facilitou para a gente porque deu a massa molar da hidroxiapatita, que é 1.004 gramas por mol. Lembra que o dado de massa molar aqui ó, é em grama por mol. Então, aqui eu tenho 1.004 gramas para cada 1 mol. Do cálcio, são 40 gramas por mol. Vou até anotar isso aqui, ó. São 40 gramas por mol. Mas aqui eu tenho 10 mols, lembra? Então a gente multiplica isso por 10, que vai dar um total de 400 gramas. Então a gente coloca aqui, ó, 400 gramas. Ou seja, 1.004 gramas de hidroxiapatita. Quando dissolve, forma 400 gramas de cálcio 2+. E além de formar 400 gramas de cálcio 2+, também forma essa outra forma iônica aqui, que é o HPO4 2-. E ele deu aqui pra gente, ó, a massa molar do HPO4 2-. São 96 gramas por mol. Como eu tenho 6 mols, a gente multiplica por 6, tá? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 9,
45, 54. 54, 55, 56, 57. 57 gramas. Então aqui fica 576 gramas. Ok? Beleza. Então essa quantidade de hidroxiapatita forma isso de cálcio e isso de HPO4 2-. Agora que a gente já tem os dados, né, daqui de massa molar das substâncias, a gente pode fazer regra de 3 aqui e aqui para encontrar o valor de x e de y. Mas tu sabe, né, que quando a gente trabalha com proporção, tu percebe que aqui eu tenho, e lembra, ele falou no texto, né, aproximadamente, então nós podemos aproximar alguns valores aqui. Vou até puxar aqui mais pra gente ficar de olho nessa equação. Gente, aproximadamente, vou até colocar de outra cor aqui pra gente fazer, ó. 1000 não é próximo, 1004, né? Não é próximo de 1000? É próximo de 1000, não é? E daqui pra cá diminuiu, olha, 1000 vezes. Tá? Ou seja, passou 3 casas com a vírgula. Então daqui pra cá também diminui 1000 vezes e daqui pra cá também diminui 1000 vezes. Ou seja, é só passar 3 casas com a vírgula pra esquerda. Ou seja, o valor de x vai ser, passando 3 casas com a vírgula, 1, 2, 3, aqui fica 0,4. Se a unidade aqui é em miligrama, aqui também vai ser em miligrama, aqui também vai ser em miligrama. Então aqui vai ser 0,4 miligramas e o valor de y aqui vai ser, passando 3 casas com a vírgula, 0,576 miligramas. Nós encontramos os valores aqui dos íons totais que são formados pela dissolução de 1 miligrama de hidroxiapatita. Agora, basta marcar a alternativa correta, né? Ele fala aqui, sabendo que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido, que dissolve completamente 1 miligrama desse material, ocasiona a formação de aproximadamente íons totais. Ou seja, qual é o total de íons que foram formados aqui? A gente puxa aqui, ó, e coloca. É o valor de 0,576, que é desse íon, mais 0,4. Quando a gente soma todo mundo, vai dar aproximadamente 0,976 miligramas do total de íons que foram formados. É só somar esses dois aqui, né? Esse com esse, tá? 0,976, gabarito correto aqui pra gente, mais próximo, letra D. Ok? E é isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui toda a equação para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.